18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 em ponto. Muito boa noite pra você. Sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos a partir de agora aqui no 18 horas. Boa noite, equipe do 18 horas. Boa noite, Cid Soares. Vamos lá então, a partir de agora até às 19, mais um 18 horas. Fique com a gente. Teremos grandes informações e as melhores notícias por aqui. 18 horas. E é claro, contamos sempre com a sua participação aqui no 18 horas pelo WhatsApp 994-887592 ou também pela live do YouTube. Para você que participa assistindo a gente ao vivo, manda uma mensagem, uma sugestão, não é, Cid? Exato, pode ser uma mensagem de áudio, vídeo, enfim. Participe com a gente porque a sua opinião nos interessa e muito sobre os assuntos abordados nas reportagens, o que estamos discutindo aqui hoje. E claro, você pode também dar sua opinião. 99488-7592. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Amazonas segue com altas taxas de pobreza e extrema pobreza. São as maiores do Brasil. Justiça do Amazonas começa os trabalhos para apurar irregularidades no Hospital 28 de Agosto. Em Brasília, seguem os debates sobre a BR-319. E foram retomadas as concessões de licenças de instalação dos flutuantes no Tarumã Sul. 18 horas. Esses e outros destaques a partir de agora, aqui no programa 18 horas de hoje, quarta-feira, dia 24 de abril de 2024. 18 horas. E olha só, saiu um novo índice que revela aí como está a situação do estado do Amazonas, piorando a cada ano em praticamente todas as áreas importantes para a população. Agora um estudo revelou que o Amazonas está, aliás, com as piores taxas de pobreza e extrema pobreza e ficou acima da média nacional em 2023. Pois é, Cid, a situação só piora pra gente, tá? Temos os piores índices de educação, de assassinatos, assaltos, a piora na saúde pública e agora esse estudo revela que a taxa de pobreza no Amazonas permanece em 45,8% e está acima da média nacional, como você disse, que é de 27,5%. E a taxa de extrema pobreza no estado ficou em 6,9%, também acima da média nacional, que é de 4,4%. Bom, o Amazonas está na contramão do país porque o estudo apontou que as taxas de pobreza e extrema pobreza do Brasil caíram em 2023 para os menores patamares de uma série histórica iniciada em 2012. Saiu de 27,5% para apenas 4,4%. Pois é, enquanto isso, o Amazonas aí é só ladeira abaixo, porque esse índice revela o quanto o estado está atrasado em questões importantes como a geração de empregos, melhora da renda do trabalho e concessão de outros benefícios sociais. A repórter Nathalie Moraes acompanhou esses dados, está aqui ao vivo com a gente para trazer mais detalhes sobre esse levantamento, não é, Nathalie? Boa noite. Nossa, mais um índice negativo aqui para o estado do Amazonas, não é verdade? Infelizmente, né? Boa noite para você, Karime. Boa noite, Cid. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. A gente pode destacar, Karime, né, que a pesquisa tem acompanhado a situação aqui no Amazonas nos últimos 8 anos, mas dos últimos 4 anos para cá, como você disse aí na cabeça, que é como a gente costuma chamar no jornalismo quando você está anunciando uma matéria, é só ladeira abaixo, pois né? É. Infelizmente, os números de saúde, geração de emprego e renda, educação são super negativos aqui no nosso estado. E agora essa pesquisa, né, divulgada, mostra aí que os dados de extrema pobreza e de pobreza no Amazonas se mantiveram aí acima da média nacional, segundo o Instituto Jones dos Santos Neves. Esse instituto, Karime, ele realiza, né, ele realmente faz um trabalho de análise e coleta de dados a partir da pesquisa nacional domiciliar, e ele também reúne dados do IBGE, né? Ele costuma analisar todos aqueles dados, sabe aquela pessoa que bate ali na sua porta e te pede aquelas informações básicas, às vezes a gente acha, é desnecessário isso. Não, mas são estudos como esse que revelam o que a gente precisa melhorar. É a realidade, fato, do nosso país, já que ali não tem por que você mentir, é você e o licenciador que está ali coletando os dados. E aí, com os dados coletados a partir do censo e do PNAD, a taxa de
pobreza aqui no Amazonas está hoje em 45,8%, permanecendo aí acima da média nacional. A gente está com mais ou menos praticamente o dobro do que a média nacional, já que a maioria dos estados ficou aí numa média de 27,5%. E aqui no Amazonas a gente está falando de uma taxa de pobreza, extrema pobreza, acima de 45,8%. O Amazonas fica aí colocado no 9º lugar entre os estados, né, com os piores índices do Brasil, se a gente fizer uma análise geral questionando todos esses pontos. Já a taxa de extrema pobreza aqui no estado caiu cerca de 6,9%, mas ainda assim é 4,4% acima da média nacional. Mas aí, quais são os pontos que são avaliados? São exatamente esses aí que você falou, Karine. Segurança, saúde, educação, geração de emprego e renda. E qual é a renda dessas famílias? Essas famílias conseguem viver com o salário mínimo? Não. A gente está falando de famílias que sobrevivem com menos de R$300 por mês. Nossa, não sei nem como consegue, algo assim, né? Inimaginável, né? Diante da realidade que nós estamos vivendo, mas essa, infelizmente, é a realidade de muitos amazonenses. E a gente está falando do estado como um todo. Daí vale a gente destacar, né, que a gente também, a pesquisa traz os dados que Manaus também o configura numa posição muito elevada. Então, muitos desses fatores são por conta de quê? Da falta de políticas públicas, né? A gente sabe que o governo federal tem alguns programas aí de incentivo, a gente sabe que muita gente acaba vivendo aí de Bolsa Família, toda essa situação. Sim, mas ainda assim... mesmo assim, porque o Estado deveria gerar renda, gerar oportunidade de emprego e renda, e não o assistencialismo. Acho que essa situação essas políticas públicas de assistência social é num caso extremo, né? Porque aí um estado não é rico porque tem um número grande de pessoas que recebem Bolsa Família, que recebem benefícios. A gente sabe também que tem um outro dado em que o Amazonas é o estado onde o maior número de pessoas, que tem o maior número de pessoas que vivem com base nesses programas sociais do governo federal e do estado. Exatamente, Karine. O Amazonas e a Bahia, né? Sim. O Amazonas, a Bahia e o Maranhão são os 3 estados do Brasil com maior índice de pessoas que acabam vivendo do assistencialismo, exato, já que a gente pode dizer assim dessa forma. E aí, conforme essa pesquisa, né, o Amazonas ficou ali no top 10 dos estados com maior número de pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza. A gente conversou com o sociólogo, né, e doutor da Universidade Federal aqui do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento, e ele nos ajudou a fazer essa análise desses dados. Vamos conferir. Intervenções pontuais, né, do governo que podem contribuir para a redução da desigualdade, em especial da miséria e da pobreza. Né? Quando você pega de 2022 para 2023, o governo federal aumenta o valor do salário mínimo. O governo federal faz uma revisão do perfil das pessoas que estavam no programa do Bolsa Família, tirando aquelas pessoas que não deveriam estar ou não precisavam estar, incluindo outras, né? Incluindo gestantes, etc. Por óbvio que isso impacta diretamente nas condições de vida das pessoas, e o que os dados do IBGE, né, o PNAE indica é que esses benefícios, essas políticas de ação de bolsa de estudo, etc., impactam na vida das pessoas. 18 horas. Karine e Cid, ouvintes, a gente ouviu a fala aí do professor Luiz Antônio Nascimento, ele que é sociólogo da Universidade Federal aqui do Amazonas. Impacta, né, Karine? Já que a gente sabe que tem muitas pessoas que infelizmente têm essa, como é que a gente pode dizer, tem esse benefício como única fonte de renda. Sim. Né? Então, para essas famílias a situação é ainda mais complicada. E a pesquisa mostrou que o número de amazonenses que vivem em extrema pobreza, eles vivem aí com
com um salário médio por mês de R$ 208,73. Você imagina aí como é que uma família sobrevive. Mercado com isso pro mês. Fica difícil, né? Mas em todo o Brasil, são mais de 13,7 milhões de pessoas, né, vivendo em situação de pobreza e extrema pobreza. Mas vale a gente destacar que esses números reduziram no restante do país, mas aqui no Amazonas eles se mantiveram, né? A gente sabe, a gente acabou de sair, vamos dizer assim, né? A gente teve 2 anos de pandemia, foi uma situação bastante complicada. Mas a gente lembra que o estado do Amazonas foi um dos poucos que ainda conseguiu ter recorde de arrecadação mesmo durante a pandemia. Não caiu a arrecadação, o estado como um todo continuou rico. Exatamente. A população que não. Mas esse é o ponto, a população que não. E aí, como é que a gente fala, né? Para viver com um pouquinho, R$ 208,73. Só que, Karime, além disso, as pessoas mais impactadas com toda essa situação são as pessoas que vivem na mata, né? E na zona rural, são as mulheres que vivem no campo, a gente pode destacar, e principalmente as mulheres negras, né? As mulheres negras, as mulheres indígenas, essas são as pessoas mais afetadas por essa situação de pobreza e extrema pobreza, como analisou aí o Luiz Antônio Nascimento, ele que é sociólogo da Universidade Federal do Amazonas. Vamos conferir. Porque tem um dado do IBGE e do PNAE que aponta um aspecto muito peculiar sobre a miséria e a pobreza no Brasil. Há uma concentração de miséria e pobreza no campo. E os dados do IBGE indicam que essa pobreza tem gênero e tem cor. Né? As pessoas mais pobres e em condições de miséria no campo são predominantemente mulheres e predominantemente mulheres negras, né? Ou, se você preferir, mulheres pretas. Então, qualquer ação que você promova para buscar esse público, você contribui de forma decisiva para a redução da desigualdade. 18 horas. Cid, Karime, ouvintes, a gente ouviu a fala aí do sociólogo, né, e professor da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento. Mas, Karime, né, fica aqui uma pergunta no ar, que é um dado um tanto contraditório. Como é que um estado que é recorde de arrecadação é primeiro lugar em índice de pobreza e extrema pobreza? Fica esse questionamento no ar que Exato, é uma conta que não fecha. Isso que eu ia falar, uma conta que não fecha, né? Obrigada pelas informações. Boa noite, Nathalie. Boa noite. 18 horas. Agora, 6 horas e 13 minutos, vamos falar sobre política local, mais precisamente sobre os bastidores da política, com Cíntia Blink, que já está ao vivo com a gente. Muito boa noite, Cíntia. Tudo tranquilo? Boa noite, Karime. Boa noite. Então, Cíntia, conta pra gente, o vereador William Alemão, ele vai entrar no Ministério Público do Amazonas contra o prefeito Davi Almeida. Qual o motivo? Pois é, boa noite, Karime, Cid, todo mundo que está com a gente na 100.7. Boa noite. Essa história do William Alemão entrar no Ministério Público, o William Alemão está agitado, né? Ele já entrou no TCE, já foi no Ministério Público, já foi na Justiça para parar o empréstimo, mas enfim, a gente segue acompanhando os movimentos dele. Dessa vez ele entrou com uma representação no Ministério Público, como você falou, Karime, porque ele acredita que está havendo um ato de improbidade administrativa. É bom ter cuidado com essa palavrinha, porque improbidade pode levar à cassação, tá? Qual que seria essa tal improbidade? O vereador diz que o Davi infringe os princípios da impessoalidade, legalidade e moralidade por conta de usar o recurso público para pintar prédios públicos, praças, carros, caminhões, enfim, uma série de coisas, colocando ali a sua marca pessoal e do partido, que é aquele colorido que já está famoso na cidade, né? Já virou até meme em alguns casos. E para o vereador não era possível ele fazer isso. Para o vereador, essa situação configura até mesmo uma promoção precipitada de campanha eleitoral, porque é uma marca da gestão Davi Almeida e não da Prefeitura de Manaus, de acordo aqui com a justificativa do vereador. Então,
foi parar lá no Ministério Público e agora a gente tem que ver se o Ministério Público vai aceitar ou não, como vai lidar com isso. Ele também entrou com uma representação bem parecida com essa há um tempo, já foi em novembro do ano passado, no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. E isso está sob a relatoria ali do conselheiro Luiz Fabian Barbosa. Mas a gente não tem nenhuma atualização sobre isso, só sabe que está na mão do conselheiro do Tribunal de Contas. Karime, Cid. E Blink, e o deputado federal Adair Filho se livrou da possibilidade de ser cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral aqui do estado? E se dependendo do que aconteceu, claro, ele ainda corre algum risco? Como é que está essa história? Pois é, no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas rejeitou por unanimidade na terça-feira 3 ações, não uma, tá? 3 ações de investigação judicial eleitoral contra ele, porque que poderia levar à cassação do diploma do deputado. Essa ação, ela foi feita pelo Ministério Público e acusava o político de praticar abuso de poder econômico no período da campanha nas eleições de 22. Foi rejeitada por unanimidade, só que nessas que já foi rejeitada por unanimidade, não há risco. Só que nem todas foram julgadas na terça-feira, ainda tem uma para ser julgada. A exemplo dessas, essa que vem, né, essa que ainda vai ser julgada, ela enfraquece, porque se 3 foram recusadas, fica mais fácil resolver essa próxima que virá. Mas risco tem, porque ainda tem mais uma para julgar. Entendi. Karime. Cíntia, conta pra gente o seguinte, parece que o pré-candidato a prefeito de Manaus, o deputado federal Capitão Alberto Neto, ele ganhou um reforço na campanha pro time dele, e é o ex-diretor-presidente da Manaus Cult, Oswaldo Cardoso. Confere, Cíntia? Pois é, Karime, confere essa história, só que apesar de ser um reforço nas redes sociais, teve quem falou um pouquinho mal dessa história. Por quê? Oswaldo Cardoso, ele sai da prefeitura, ele sai ali como diretor-presidente da Manaus Cult em um momento não muito bom, porque o passo a passo teve uma série de complicações ano passado e isso pesou bastante para a imagem do Oswaldo. Então, essa união do deputado Capitão Alberto Neto, que é pré-candidato a prefeito de Manaus, com o Oswaldo Cardoso, que vem como novo coordenador de campanha, é um peso, né? Dentro de uma campanha, ele é o coordenador, não pegou muito bem para todo mundo, não foi uma unanimidade aí entre os que viram. Sem contar que ele tem uma ligação, ou teve uma ligação, enfim, com a prefeitura de Manaus. E a ideia do Capitão Alberto Neto, quando ele fala dele ser um pré-candidato, é justamente para, em contrapartida, né? É uma oposição ao prefeito que já está posto. Então, ele colocando uma pessoa da equipe que foi, mesmo que não seja mais, mas que tem ali uma, digamos, harmonia com o prefeito Davi Almeida, não pegou muito bem para o Capitão Alberto Neto. Mas, de qualquer maneira, é um novo nome, é o coordenador da campanha, Oswaldo Cardoso. Ele teve até uma polêmica logo que ele entra, Oswaldo Cardoso, porque ele foi anunciado como advogado e tudo mais, e na verdade ele não tinha OAB, não tem até hoje, né? E também essa história pegou mal. Então, Oswaldo é um reforço, mas eu não sei se é só o hater, entendeu? Meio queimado. O Cid estava lembrando aqui e o... Humberto Miquiles. Humberto Miquiles. Ele está na campanha... Não, Humberto foi para a campanha do Amomandel. Certo. A gente comentou ontem, certo. Ele é da campanha do Amomandel, mas ele, na verdade, ele já estava na campanha, aí algo acontece na campanha que ele dá um pé para trás, sabe? Ele fica, mas não está tão presente. Quando foi ontem, ele realmente retornou e está presente. Agora ele é membro, faz parte, de fato, da campanha de Amomandel. Mas pronto. aí a questão lá, naquele caso, é mais voltada para oscilação que o próprio pré-candidato, o deputado Amomandel, apresenta com a equipe dele. Aquela história de não vou ser candidato, vou ser candidato. Isso foi o que chegou pra gente, mas dentro dos bastidores aí, existem outras oscilações que fazem com que essas pessoas da equipe, que são peças importantes, né, são pessoas que realmente movimentam ali a campanha,
sofram algum tipo de insegurança. Será que vou? Será que não vou? E dessa vez, ao que parece, Humberto Miquiles faz uma posição de sim, estou nesse time aqui, vou em frente aqui com o Amomandel. E Blink, e a CPI da Sencom foi adiada para a próxima semana? Vai ter, não vai ter? Isso lá na Câmara Municipal de Manaus. Por que está tendo essa demora? Virou novela também, né? Toda vez a Câmara Municipal consegue entregar pra gente alguma coisa que acaba tendo uma demora. A expectativa, porque foi o anunciado pelo presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador capitão Caio André, ele disse que dia 22, ou seja, segunda-feira já passou, seria a instalação. Chegou 22, o grande momento foi o empréstimo. Ontem também não se falou sobre a CPI. Quando foi hoje que teria uma reunião com os líderes dos partidos? Por quê? Para formar a CPI, vai ter que ter uma representação de toda a Câmara. Como é que faz isso? Como é que representa os 41 ali dentro? É igual o sistema de proporcionalidade. Tem todo um cálculo para saber quem de cada bancada, de cada partido pode entrar ou não. Para isso, é preciso fazer essa reunião com os líderes. Hoje não foi possível porque o vereador capitão Carpê não estava em Manaus, de acordo com o vereador Caio André. E não estava em Manaus porque está com agenda em Brasília, mas indo pela própria Câmara, então foi adiado. Mas o esperado é que semana que vem, no máximo, a gente tenha essa reunião para a comissão ser instalada. Eu imagino que, apesar da comissão ser instalada, ainda vai ter muita briga, viu? Porque vão dizer assim, de acordo com o cálculo, tem que ter tantos representantes do partido tal. Aí o partido tal, para escolher esses representantes, vai ser um problema, porque, imagina, é uma CPI muito próximo do momento eleitoral, porque a gente está falando de uma CPI que dura aí pelo menos 3 meses. É uma vitrine muito grande e pode virar um desgaste muito grande para o prefeito de Manaus. Então, os vereadores da base aliada ao prefeito Davi Almeida, vão querer fazer parte justamente para criar uma proteção, e os vereadores de oposição vão querer fazer parte porque também é um momento de muito destaque para quem aparecer ali. Vereador é aquele sujeito que na campanha eleitoral, quando passa na TV, passa segundos, né? Dá tempo de falar só vote em mim. Então, uma CPI dessa é uma super vitrine também. A gente não pode ter a inocência de olhar só para o que a CPI está propondo, que é a investigação do caso daquele episódio do dinheiro na sacola, se é verdade ou se não é verdade. Ok, a justificativa é essa, mas é preciso olhar todo esse contexto porque está na nossa cara, né? A gente não tem como não enxergar o ano eleitoral que está aí. Sem dúvida. Agora, eu queria falar isso que eu ia falar. A pessoal lá da Assembleia Legislativa aprovou aumento? Isso. Gente, que absurdo. Exatamente. Conta. Unanimidade, viu? Eita. A Assembleia Legislativa aprovou aí hoje um reajuste de 3,86, quase 4% para os servidores ativos e inativos. Esse projeto é de autoria da mesa diretora, então a gente está falando ali da gestão Roberto Cidade. Esse reajuste, de acordo com o que a própria Assembleia calculou, ele está repondo aí a inflação desse ano, dos últimos 12 meses. Vamos lembrar que em 2021, o presidente da Casa, Roberto Cidade, anunciou um reajuste de 38% da remuneração dos servidores. Os valores foram pagos ali de forma escalonada, né, graduada, no ano seguinte, nos meses de janeiro, março e agosto. Em 2023, também gestão de Roberto Cidade, praticamente eterno presidente da Assembleia Legislativa, fez também um reajuste, aprovou um aumento para os servidores ativos e inativos em 5,47%. Então, eles estão tendo aumentos todos os anos. Aumentos, de acordo com o que é dito na Assembleia, não é aumento, mas é apenas um reajuste para manter o dinheiro ajustado, corrigido, na verdade, pela inflação. Tá bom. Eu volto amanhã com mais informação para você. Tá ótimo, Cíntia. Obrigada pelas informações, então. Até amanhã. Até amanhã. 18 horas.
6h24 em Manaus. Olha, a Justiça aqui da cidade começa os trabalhos da ação penal sobre o caso em que 3 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público do Estado do Amazonas pelos crimes de corrupção passiva e contratação direta ilegal em suposto esquema de desvio de recursos no Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto. Cid, essas irregularidades foram descobertas durante a primeira fase da operação Jogada Ensaiada, que aconteceu em junho do ano passado. Por que jogada ensaiada? Eu conto, gente. Foi quando o presidente do Atlético Amazonense, Henrique Barbosa, foi preso, acusado de usar uma empresa de gestão esportiva para receber altos valores do Hospital 28 de agosto. O repórter André Meirelles está ao vivo aqui com a gente, acompanhando o caso. André, boa noite. Muito boa noite, Karine. Boa noite, Cid. Boa noite aos ouvintes. Então, André, quem são essas 3 pessoas denunciadas? Vamos lá. Olha só, é a Júlia Fernanda Miranda Marques, que é a ex-diretora do hospital, a Querciane Souza Alves, então gerente administrativa da unidade, e Lani Lima Nascimento, que é sócia da empresa LM Serviços, fornecedora do hospital. Elas são réis deste processo. Inclusive, elas haviam sido presas, mas recentemente elas estão respondendo aí estão respondendo em liberdade, né? A denúncia apresentada pelo Ministério Público aqui do Amazonas alega que entre março e abril de 2021, Júlia e Querciane realizaram contratações diretas da empresa LM Serviços Hospitalares e Apoio Administrativo Eireli, e segundo informações do Ministério Público, isso acabou causando prejuízos à administração pública. Essas irregularidades foram descobertas também pelo GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, isso durante as investigações, né, sobre fraudes envolvendo os dirigentes e atletas de futebol em sites de apostas, né? Segundo o processo, um dos investigados, que é o Henrique Barbosa da Costa, como você falou, né, Karine, que é o presidente aí da Associação Esporte Clube Atlético Amazonense, sócio do Inter Futebol Limitado, atual Brave Brasil, recebeu uma alta quantia da LM Serviços Hospitalares e Apoio Administrativo, e também por ele ser o marido da ex-diretora-geral do Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, que é a Júlia Fernanda Miranda Marques, que ele também é vice-presidente do Conselho Fiscal da Associação Esporte Clube Atlético Amazonense, né? Então, esse processo, então, envolvendo o nome dessas 3 réis, também foi feita e descoberto através dessa investigação do GAECO, né? E, claro, para a gente entender toda essa situação, a gente procurou aí a defesa das acusadas, né? Que é o advogado Wilson Benayon. Segundo ele, ontem foi ouvida uma testemunha da defesa da ré Júlia e da Querciane, que é a Lani, a proprietária da empresa LM, e essa testemunha informou que o contrato não estava superfaturado e que estava com um preço normal desde 2019, né? Então, ela também falou aí que o aumento de funcionários, o contrato que está vigorando no hospital desde 28 de agosto, ainda é um contrato precário, sem licitação, porém com valor muito maior do que o aplicado e que redundou nessa operação. E para que a gente possa entender melhor aí a defesa das acusadas, a gente vai ouvir agora a fala do advogado de defesa Wilson Benayon. É um contrato com valor maior, pois o valor já foi atualizado, sendo que o número de pessoal é inferior, menos da metade, o que comprova que não teve superfaturamento. Se teve qualquer indício de corrupção ou outra coisa, não foi com a Lani, não foi na gestão da empresa LM. Então, para a defesa da Lani, essa audiência de ontem foi bastante proveitosa e esclarecedora, no sentido de comprovar a verdade dos fatos e corroborar com uma absolvição. 18 horas. Então tá aí, Karine, Cid, ouvintes, a gente ouviu a fala da defesa aí das réis, né, das 3, é o Wilson Benayon, que é o advogado criminalista, e falando aí também sobre essa audiência de instrução sobre essa suposta lavagem de dinheiro do Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, a denúncia feita também pelo Ministério Público aqui do estado do Amazonas, que ocorreu presencialmente aí essa audiência em videoconferência e sob a presidência da juíza de direito Aline Kelly Ribeiro.
Janeiro, né? E com o promotor de justiça Fábio Monteiro, representando o Ministério Público do Estado do Amazonas. Então a gente falou aqui sobre essa denúncia aí dessas 3 réis, e também a gente ouviu a defesa, o que a defesa tinha a dizer sobre essa situação. Tá bom, muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Boa noite. 18 horas. Olha, eu queria também já agradecer aqui a audiência do Carlos Félix, que se acompanha o nosso programa, e daqui a pouquinho, no 18 horas, será que agora vai? A BR-319 foi tema de audiência pública na Câmara dos Deputados. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Bom, e agora vamos conferir a previsão do tempo para amanhã com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, para amanhã a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 73% e a umidade relativa do ar fica entre 80% e 99%. 18 horas. Agora 6h30 em Manaus. Olha, o Rio Negro encheu mais 6 centímetros de ontem para hoje e está na cota de 25 metros e 2 centímetros acima do nível do mar. Curioso é que há 6 dias a cota enche exatamente 6 centímetros. Como já falamos aqui, mantendo essa média de subida das águas, o Rio Negro vai encerrar o ciclo de cheia deste ano abaixo dos 27 metros. Pois é, Cid, o ritmo de cheia do Rio Negro segue lento. Nesse mesmo dia do ano passado, a cota do rio estava em 26 metros e 85 centímetros. E por isso, já estão sendo discutidas medidas para evitar transtornos de uma possível estiagem por instituições que monitoram as hidrovias do Amazonas. O objetivo agora é traçar estratégias para evitar o que aconteceu no ano passado, exatamente quando o rio Amazonas ficou tão seco que as embarcações tiveram que interromper as viagens no meio do caminho, e a repórter Nathalie Moraes acompanhou a reunião e nos traz os detalhes. Nathalie. As previsões climatológicas para este ano indicam que a estiagem atinja níveis ainda maiores nas principais hidrovias aqui do Amazonas, o que deve comprometer novamente a logística de transporte de mercadorias, como explica o empresário Elias Azevedo. Porque na realidade, quando a gente fala em surpresa, não quero só dizer do custo dos fretes, não quero ser só do tempo em que a mercadoria chega aqui, é que quem responde pelo maior sacrifício é exatamente a população. E é exatamente nesse foco que nós do comércio temos a missão de atender a população, que nos preocupa. Então nós temos que nos antecipar, não esperar para julho, agosto, quando a estiagem vai estar no limite muito grave, para que a gente possa diminuir o impacto do sofrimento que a população vai de novo sofrer com essa estiagem. Os especialistas de várias áreas também discutem temas como a antecipação na compra de produtos e a estagnação no preço de fretes por meio fluvial, entre o Amazonas e outros estados. A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Inovação afirma que o planejamento das fábricas do Distrito Industrial de Manaus já está traçado para o período da vazante. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Serafim Correia, afirma que a Sendect está com atividades em andamento, prevendo uma nova estiagem severa. O que queremos é que, se viermos a sofrer com uma nova seca, que os efeitos sejam minimizados, porque os efeitos do ano passado foram devastadores, pegaram a todos, seja setor público, seja setor privado, despreparados para enfrentar, e houve uma consequência muito pesada para a população. Os rios da bacia amazônica estão subindo abaixo da média esperada para o período. A enchente segue até o mês de junho, quando as águas começam a descer novamente. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, por causa do retardo do fenômeno El Niño, a cheia deve ser menor esse ano. Tudo isso pode influenciar no processo de estiagem, já que o rio não estará muito cheio e a vazante pode ser mais acelerada em 2024. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora vamos para mais um capítulo da novela sobre os flutuantes do Tarumã-Sul. Agora o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas anunciou que retomou a concessão de licenças de instalação dos flutuantes. Pois é, Cid, mas segundo eles vai ter critério, tá, para essa licença. O
proprietário vai ter que, por exemplo, comprovar equipamentos para proteção ambiental. Vamos acompanhar os detalhes agora com Felipe Távora. O IPAAN reuniu proprietários de flutuantes para explicar os critérios estabelecidos pelo órgão. Isso aconteceu após a derrubada da resolução do Conselho Estadual de Recursos Hídricos que impedia a emissão de licenciamento. O proprietário da estrutura aquática vai ter que demonstrar a impermeabilidade da cozinha, banheiros e do local onde ficam alocados o motor e o gerador. Além disso, também vai ser preciso comprovar a existência de outros itens: o separador de água, óleo e do kit SOPEP, uma proteção ambiental que serve para absorção e contenção de produtos químicos derramados, como óleo e combustível. O IPAAN também exige que o flutuante apresente análise físico-química da água. Os proprietários vão ter que comprovar o controle do armazenamento, destinação e disposição final de resíduos sólidos, assim como dos derivados de petróleo. Essa aprovação é emitida pelo próprio IPAAN. O principal item dentre os critérios estabelecidos é a instalação da estação de tratamento de efluentes. Também é exigido o título de inscrição da estrutura e o certificado de segurança de navegação. Os documentos são emitidos pela Marinha do Brasil. Ainda é necessário a aprovação de uso do recurso hídrico para captação da água da superfície e lançamento de efluentes. O diretor-presidente do IPAAN, Juliano Valente, afirmou que existem cerca de 80 requerimentos de licenciamento. Ele explicou que as licenças vão ser avaliadas e deferidas pela gestão de recursos hídricos do órgão ambiental amazonense. Felipe Távora para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, escuta essa aí, que interessante, né? Hoje, a Assembleia Legislativa do Amazonas aprovou o projeto de lei que torna a carteira digital de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista em realidade. Exato, Cid. Agora o projeto só aguarda a sanção do governo do estado. Vamos acompanhar mais detalhes agora com André Meirelles. O projeto altera a lei estadual que garantia o direito da pessoa com transtorno do espectro autista impressa. Agora pode ter direito à carteira digital de identificação. A proposta surgiu devido à alta demanda e à falta de matéria-prima na confecção da carteira. A alteração no projeto foi aprovado nesta quarta-feira na Assembleia Legislativa do Amazonas. A carteira digital tem como objetivo identificar a pessoa diagnosticada com transtorno do espectro do autista e facilitar a atenção integral e prioritária no atendimento dos serviços públicos e privados, como explica o autor do projeto, o deputado estadual Mário César. Então a gente tornando essa carteirinha digital, agiliza a entrega dessa carteira para que as mães possam usar esses benefícios, principalmente aqueles que moram no interior do estado, né, que não vão precisar mais vir aqui se dirigir até a capital para retirar essas carteirinhas, e traz, lógico, mais economia para o estado. Agora, a alteração do projeto aguarda a sanção do governador Wilson Lima. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 38 minutos. Vamos para Brasília. Vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. Tudo bem? Boa noite, Karime. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, ouvintes do 18 horas. Vamos lá, falar de Brasília. Vamos lá, Cadu. Então, parece que a BR-319 foi tema de audiência pública aí na Câmara dos Deputados. Temos novidades sobre esse assunto? Conta pra gente, estamos aqui ansiosos e otimistas. Sempre, né? Mas por enquanto sem novidades, viu, Karime? Hoje foi mais do mesmo. Foi um movimento político, na verdade. Mas a parte boa, Karime, é que a gente teve a oportunidade de ouvir o DENIT, que é o órgão que está fazendo aquele estudo socioambiental que é o que está faltando, segundo o IBAMA, né? Está faltando para o IBAMA emitir a tal licença de instalação, que, em outras palavras, é o documento mais importante para liberar a obra.
Lembra que a gente falou que a ministra Marina Silva disse, eu estava aguardando o DENIT entregar o estudo socioambiental. Tá lá, o DENIT, eles afirmaram hoje que estão fazendo esse estudo. Eu separei para a gente ouvir, Karine, a fala do diretor de planejamento do DENIT, o senhor Luiz Guilherme Melo. Ele diz que o órgão está fazendo estudo, esse tal estudo socioambiental, mas o IBAMA já podia ter liberado a obra, segundo ele. Vamos ouvir o que disse. Então, do ponto de vista ambiental, esse é o nosso status, né? Nós estamos desenvolvendo os estudos para fazer a solicitação da licença de instalação. Nós já obtivemos a licença prévia pelo órgão licenciador. Isso significa que ambientalmente o empreendimento é viável, né? Então, a licença prévia ela permite interpretar que ambientalmente o licenciamento é viável. E do ponto de vista da engenharia em si, do projeto, o que nós fizemos foi fazer uma atualização e fazer algumas modernizações, digamos assim, de algumas soluções, como a gente falou, a questão das pontes. Nós estamos propondo também implementar uma série de números de passagem de faunas, e a gente estima que a BR-319 ela terá uma quantidade de passagem de fauna justamente pela sua característica, né, de passar em regiões densamente com mata densa, né? Então a gente entende que é importante que essa rodovia tenha realmente uma concentração de passagens de fauna, seja subterrânea, seja aérea, para que a gente consiga permitir e minimizar o risco, né, de atropelamento de fauna. 18 horas. Bom, e a gente ouviu a fala do diretor de planejamento do DENIT, Luiz Guilherme de Melo. Cadu. Né, Cadu? Fala. Mas olha, o que ele tirou a dúvida, a nossa, sim, né? Lembra que a gente falou da última vez com aquele presidente do IBAMA? Ele falou, falta o DENIT entregar o estudo. Finalmente ele disse, olha, nós estamos concluindo esse estudo, verdade. Né? Então esse ponto a gente amarra, né? Mas agora ele tá dizendo que era preciso, o IBAMA já podia ter dado ok para essa obra com a licença provisória que já tinha. Mas enfim, estamos no novo governo e o olhar do novo governo não é esse, né, infelizmente. Agora, Karime, nessa audiência participaram aí representantes do Ministério dos Transportes, do DENIT, né, da SUFRAMA, da Abraciclo e também do CIAN, que é o Centro das Indústrias do Amazonas, né? O Ministério dos Transportes disse que o relatório final daquele grupo de trabalho, ele vai ser emitido nas próximas semanas porque está passando por uma revisão final, mas destacou que o Ministério entende que há sim viabilidade técnica e ambiental para recuperar a 319. E essa audiência foi presidida pelo deputado Sidney Leite. Interessante, Karime, que nenhum deputado do Amazonas compareceu para prestigiar, viu? Só deputados do estado de Rondônia, que não deixaram o deputado sozinho, que senão ele estava sozinho mesmo nessa audiência. Cadu, você está desde ontem falando que a nossa bancada aí está muito, digamos, fragmentada, não está unida, né? Ontem tivemos aí o governador do estado, tivemos uma discussão importante a respeito da Zona Franca de Manaus e a reforma tributária, e nós não unimos forças, pelo contrário, como você falou, fragmentou, as pessoas não foram um apoiar o outro. Tá estranho isso, né? Esse movimento da nossa bancada aí em Brasília. E eu tô circulando na Câmara, que eu não tô vendo ninguém. Pelas comissões também ninguém. Não sei o que está acontecendo. Quando a gente pergunta, cadê o deputado da assessoria, né? Cadê o deputado? E ninguém responde. Mas enfim, vamos procurando, né? Tem deputado aí apresentando projetos sobre estelionato com uso de cadáver. Super criativos, né? Mas enfim. Agora, Karime e Cid, outro assunto que está sendo destaque nesse momento aqui na Câmara dos Deputados é a reforma tributária. A proposta do governo de regulamentar o novo sistema tributário foi apresentada agora há pouco pelo ministro Fernando Haddad. É a primeira parte é o primeiro projeto de lei complementar, já destacando aí, estimando uma alíquota média de 26,5% de alíquota. Esse 26,5% é o imposto que o brasileiro vai pagar.
Então vamos verificar se a Câmara vai manter essa alíquota ou vai querer diminuir. Aí vai ter que mexer no texto, porque está uma alíquota muito alta, né? Talvez aí uma das maiores aí para os países que tem sistema simplificado de imposto. Mas como a gente falou ontem, Karime, a bancada do Amazonas, ela vem se antecipando para entregar uma contraproposta para corrigir alguns pontos importantes no texto que trata da Zona Franca de Manaus. E, Karime, quem está aqui também em Brasília, que chegou hoje, é o secretário de Fazenda do Amazonas, o Alex Del Giglio. Não sei se é Del Giglio ou Del Giglio. Isso, ele veio para cá, está aqui em Brasília, está lá no Senado. Ele veio conversar com a bancada, com consultores da Câmara, consultores do Senado, também do Ministério da Fazenda. E eu conversei com ele, Karime. Ele me explicou que a maior preocupação é com a perpetuação da Zona Franca. Ela tem vigência até 2073, né? Mas a lei precisa estar ajustada para isso, para que ela seja mantida até 2073. Então vamos ouvir o que disse o secretário. Os pontos que a gente julga que são cruciais, o primeiro é em relação à entrada das mercadorias, para que haja um crédito presumido da forma que é hoje, que hoje é 7% ou 12%, dependendo de onde vem a mercadoria para a Zona Franca, de qual estado. Isso ficaria uma alíquota por fora de 7,5% e 13,5% e manteria o mesmo benefício. Um outro ponto é em relação ao crédito presumido da saída, que hoje a gente tem 4 faixas de estímulo e, por enquanto, pelo menos os textos preliminares não trouxeram nada sobre isso. E a gente julga que é importante estar explícito qual vai ser o percentual para cada produto ou para cada grupo de produtos. Também a competitividade é importante no sentido de novos produtos. A gente sabe que a Zona Franca trabalha com produtos e a indústria tem uma obsolescência que é premente. A gente imagina que produtos que hoje são fabricados daqui a alguns anos ou não serão fabricados, serão substituídos por outros. Por exemplo, do videocassete foi substituído, do disco que foi substituído por CD. Hoje a gente nem trabalha mais com CD, são plataformas de música, etc. Então a gente julga que tem que ter um mecanismo que garanta novos produtos, tanto no benefício do IPI como no benefício do IBS e da CBS. E por fim, as decisões concernentes à escolha de produtos, o que poderá ser fabricado, etc., que o Estado do Amazonas tenha voz ativa em relação a essas decisões e que não seja só um mero ator para ser ouvido. 18 horas. A gente acompanhou a fala do secretário de Fazenda do Amazonas, Alex Del Giglio, a respeito do posicionamento do Estado do Amazonas na Zona Franca de Manaus, aí no meio da reforma tributária, né, Cid? É isso. E, Cadu, a Polícia Federal está investigando um ataque hacker ao sistema de administração financeira do governo federal e os criminosos conseguiram levar R$1,5 milhão de reais. Mas o prejuízo pode ser bem maior, né? Parece coisa aí de filme, Cadu. O que nós temos de novidade sobre isso? Aqueles filmes de hacker, né? Aqueles filmes de ação, né? Ou seja, quanto mais o governo investiga, pior fica. Na segunda-feira, quando a notícia pipocou, o prejuízo era de 3,5 milhões, recuperaram 2, ficou 1,5 milhão. Ontem foi para 9 milhões e agora já se fala em 16 milhões. Nossa! O que foi que aconteceu, Cid? O SERPRO, que é a empresa pública que cuida dos dados da Receita Federal, ela estava prestes a receber 16 milhões de reais do Ministério da Gestão e também da Gestão da Inovação, né? E do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Aconteceu que um hacker invadiu o sistema, chamado CIAF, e aí desviou primeiramente 3,5 milhões de reais do Ministério da Gestão. Eita, a gente está aqui impressionado. Tapa na mão grande, mano. Tapinha na mão grande essa, hein? Esse dinheiro volta, será, Cadu? Difícil, né? Difícil, sei não. Diz que já saiu do país. Mas enfim, desviou aí primeiramente 3,5 milhões de reais e esse dinheiro foi para várias contas do Brasil. O governo até agora recuperou, eles falaram inicialmente 1,5 milhão e hoje corrigiram em 2 milhões.
Isso foi lá no dia 28 de março. No dia 16, agora de abril, semana passada, houve mais um ataque. O hacker desviou aí 10 milhões e 600 mil reais do TSE que seria pago ao Serpro. E aí desviou para mais de 10 contas. E aí o governo não informou até agora se esse valor foi recuperado. O caso está todo sendo investigado pela Polícia Federal em sigilo, né? Mas essas informações já vão sendo divulgadas pela imprensa. Mas por causa disso, Cid, Karime, o Tesouro Nacional suspendeu todos os pagamentos do governo federal para os seus fornecedores via Pix. Eita. Porque foi o sistema via Pix do governo que foi invadido. Então, quem presta serviço para o governo federal está esperando cair a grana via Pix, já era por enquanto, né? Cadu, me perdoa até interromper, mas o Pix é rastreável. Quem é que paga essa conta, meu irmão? Isso deve ter deixado um rastro. Sim, deixaram um rastro. O governo está investigando. Inclusive acharam o fornecedor lá em Campinas, um responsável por uma das contas, né, que teria, para onde teria ido o dinheiro, mas ele nega. Ele diz que não sabia, ele é tão vítima quanto o governo. Aí agora é hacker, né, meu amigo? A gente sabe como é que funciona. Isso daí não fica no Brasil, isso aí vai para fora. Eu acho que tá difícil, né, Cid? Tá bom. Pois é, lá vai sair dinheiro do nosso bolso. Mas enfim, vai. Obrigada, Cadu, pelas informações. Boa noite, até amanhã. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 18 horas. Olha, lembrar mais uma vez que você pode participar com a gente aqui do programa, comentando, que até esses comentários agora que a gente fez aqui, há pouco a gente fica aqui meio perturbado com isso, né? São as denúncias que estão acontecendo. Sim, é muito dinheiro, né, Cid? Participa com a gente pelo 99488-7592, dá sua opinião, manda um boa noite pra gente, noite aí, tá valendo. Ó, e temos participação, viu, Cid? Quem mandou um áudio pra gente foi Joabes, do Santa Etelvina. Grande Joabes. Faz 18 horas, boa noite, Joabes do Santa Etelvina, um beijão aí forte pra Karine, coração pro Cid e toda a equipe aí. Só passando aqui pra dizer que vocês são os melhores, pô. As ótimas notícias sempre rolam aqui. E friozinho bom, né? Chuva boa. Manda um abração especial lá pro meu amigo Renato, que sempre escuta vocês lá, da minha equipe de aplicativo Dux Drive. Tamo junto, vocês são melhores. Valeu! 18 Valeuzaço, né, Cid? Um abração pro Renato. Grande Joabes, aquele abraço, querido. E olha, na live do 18 horas no YouTube, o Fábio Anaquim comentou sobre o primeiro assunto aqui do programa, que é a pobreza no Amazonas. O Fábio disse o seguinte, abrindo aspas aqui: infelizmente, a desigualdade e pobreza extrema vem da corrupção enraizada em cada um dos 62 municípios do Amazonas. Nosso obrigado ao Fábio aí pela participação. Eu nem sei as aspas dele aqui, mas foi isso. Obrigadíssimo, querido. 18 horas. Bom, a polícia prendeu um homem de 32 anos suspeito de ameaçar um massacre numa escola no município Careiro da Várzea. O suspeito tem passagens pela polícia por roubo e tráfico de drogas e era um foragido da justiça. Pois é, estava solto, né, Cid? O que aconteceu? Em abril do ano passado, no meio daquela onda de ataques que aconteceu em todo o Brasil, esse homem enviou, naquela época, ameaças para a direção da escola e professores registraram boletins de ocorrência. Vamos aos detalhes agora com Nathalie Moraes. Durante a Operação Protetor das Fronteiras, nesta terça-feira, foi cumprido o mandado de prisão preventiva contra Leandro Bezerra da Silva, de 32 anos. Conhecido no mundo do crime como Camarão, ele era investigado por ameaça de um ataque a uma escola localizada no município de Careiro da Várzea em abril do ano passado. De acordo com o delegado Davi Jordão, titular do município do Careiro, a ação aconteceu em decorrência de crimes de ameaça contra professores e também o diretor da escola, com o intuito de causar pânico no município. Boletins de ocorrência foram realizados pela diretora e por professores relatando ameaças estariam sendo dirigidas à escola da comunidade Santa Luzia, em Careiro da Várzea. Nós acionamos o protocolo vinculado ao NISE. Foi fundamental para levantar as provas suficientes para conduzirmos as investigações e conseguirmos o mandado de prisão preventiva contra Leandro Bezerra, de 32 anos.
Além dos bilhetes, a polícia também encontrou um perfil fake, onde o suspeito reforçava as ameaças na internet. Para a polícia, existe a suspeita que ele tenha a ajuda de algum aluno para colocar as cartas dentro da unidade de ensino, uma vez que o homem não estuda na instituição. A Justiça decretou a prisão do autor em 17 de outubro do ano passado, mas o homem ainda não tinha sido localizado pela polícia, como explica o delegado. Estava foragido no município em razão dessa perseguição que nós estávamos realizando. E a presença da polícia naquela oportunidade causou um impacto social e impediu o cumprimento do que eles chamavam de massacre marcado. De forma que até uma faca com a escrita morte, ela foi apreendida. O homem já tinha passagens por roubo e tráfico de drogas e agora vai responder pelo crime de ameaça. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Muito bem, vamos aos indicadores econômicos de hoje. Olha, o dólar fechou em alta de 0,34%, comercializado em R$ 5,14. O euro fechou em alta de 0,31%, cotado aos R$ 5,50. E o Bitcoin fechou o dia desvalorizado em 1,02%, comercializado a R$ 341.584. E o Ibovespa fechou em queda de 2,75% aos 332.321 pontos. E os microempreendedores individuais aqui no Amazonas podem ser beneficiados pelo programa Acredita do governo federal. Estamos falando de quase 250 mil, como explica o repórter André Meireles. O Amazonas tem atualmente 249.109 MEIs, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, que podem ser beneficiados pelo programa Acredita, lançado na última segunda-feira pelo governo federal. O programa tem como objetivo um pacote de ações de acesso a crédito e renegociação de dívidas de microempreendedores individuais e micro e pequenas empresas. As operações do Acredita no primeiro passo pode chegar a até R$21 mil, com limite de crédito no sistema de até R$80 mil, equivalente a 30% do faturamento do MEI. Além disso, 50% dos recursos serão destinados a mulheres empreendedoras. O conjunto de medidas visa democratizar o acesso ao crédito para a população mais vulnerável, incluindo os inscritos no CAD Único, Cadastro Único, e impulsionar o empreendedorismo, como explica o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Por meio do apoio ao microcrédito produtivo direcionado aos inscritos do Cadastro Único, Bolsa Família, vai possibilitar crédito a taxas menores para que as pessoas inscritas no Cadastro Único do governo federal possam empreender. Sabe por quê? Porque a gente acredita na nossa gente e no empreendedorismo. O lançamento do programa Acredita marca o início de uma nova era de oportunidades para o Brasil, onde com créditos mais baratos e se torna um instrumento para a realização de sonhos e de mais desenvolvimento econômico. Em todo o país, são mais de 15.600.000 de MEIs, dos quais 160.370 estão registrados no Amazonas, sendo 92.955 homens e 67.415 mulheres. O Estado também demonstra potencial no setor das microempresas. São 68.857 unidades desse tipo de negócio. Já o setor de empresas de pequeno porte no Amazonas tem hoje 19.882 registros. André Meireles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 18 horas. Esporte. Com Cid Soares. Cid, conta pra gente. Eu queria assistir o Flamengo aqui em Manaus, mas tá salgado, tá meio caro esse ingresso, né? Meio você tá com pena. O Amazonas iniciou realmente a venda de ingressos pela internet para o jogo contra o Flamengo pela terceira fase da Copa do Brasil. Essa partida acontece no dia 22 de maio
8h30 da noite, horário daqui da Amazônia, né? Na Arena da Amazônia. O ingresso mais barato é do setor superior norte e sul. A meia entrada custa R$150 e a inteira R$300. No setor superior leste e oeste, os ingressos chegam a custar R$200, meia e R$400 inteira. Setor inferior leste, a meia entrada custa R$300 e a inteira sendo comercializada a R$600. Já as entradas para o setor inferior oeste e norte custam R$250 meia e R$500 inteira. Ingresso no setor premium, aí já começa a desbalancear tudo. Aí fica absurdo, 350 meia, 700 inteira. Partida para o camarote Bossa Nova, R$750 a meia, 1.500 inteiro. O Fernando Araújo disse que vai nesse aqui. 1.500? 1.500. É porque ele é rico. É. E terá banda, né? Serviço de buffet. Será que é aquele o salgado lá? Enfim, olha, eu nem quero mais falar disso, tá? O Ministério da Segurança da província de Buenos Aires divulgou uma nota nesta quarta-feira, na qual promete identificar e punir, eu espero que sim, os torcedores que fizeram gestos racistas na partida entre Estudiantes e Grêmio ontem à noite pela Conmebol Libertadores. Ao menos 2 homens, né, foram flagrados imitando gestos de macacos em direção à torcida gremista em La Plata. A agência está analisando os vídeos e imagens do sistema de câmera de segurança do estádio Jorge Luiz Rich para identificar esses 2 homens. Eles podem ser punidos com proibição de frequentar eventos esportivos ou penas de prisão de um mês a 3 anos por atos discriminatórios conforme as leis da Argentina. É o que tínhamos para hoje. 18 horas. Muito bem, agora 7 em ponto, partimos direto para o nosso editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O Amazonas precisa avançar muito nos seus índices de pobreza e extrema pobreza. Os números do Instituto Jones dos Santos Neves, divulgados nesta semana, apontam que as taxas no estado se mantiveram acima da média nacional em 2023. O estado foi na contramão do Brasil. O Instituto apontou que as taxas de pobreza e extrema pobreza caíram em todo o país, para os menores patamares da série histórica iniciada em 2012. A taxa de pobreza recuou em 26 unidades da federação e de extrema pobreza caiu em 25, incluindo o Amazonas. Mesmo assim, a taxa de pobreza no estado ainda é de 45,8%, contra a média nacional de 27,5%. E a taxa de extrema pobreza no estado é de 6,9%, acima da média nacional, que é de 4,4%. A redução da pobreza no país é uma combinação de fatores: geração de empregos, melhora da renda do trabalho, aplicação do programa Bolsa Família e concessão de outros benefícios sociais. E os números mostram que pobreza ainda é um grande desafio no Amazonas, que precisa de muito investimento para diminuir essas desigualdades. 18 horas. 7:01, ficamos por aqui agradecendo a sua companhia, a sua audiência. Um beijo, até amanhã. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.